Começamos agora AEDAS no ar. Oi, que bom ter você por aqui, chega mais, eu sou Lucas Jerônimo e começa agora o AEDAS no ar, espaço de informação da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que trabalha prestando assessoria técnica e auxiliando as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em 2019, em Brumadinho, a identificar o que esse desastre-crime causou, bem como a reparação integral dos danos. Fica ligado, fica ligada aqui, é importante saber como anda esse processo. Quando falamos do rompimento da barragem da Vale, estamos falando sobre a vida de toda a região. Foram 272 vidas terminadas. Famílias ainda aguardam o encontro de 3 joias. Os danos socioambientais são gigantescos e ter informações seguras sobre isso é importante demais para que a justiça seja feita e que esse desastre nunca mais se repita. Nós aqui, da AEDAS, somos uma equipe de profissionais que atuam em diversas frentes de trabalho com o objetivo principal de garantir que as vozes das atingidas e dos atingidos sejam ouvidas e priorizadas. Afinal, são as pessoas atingidas da cidade e da zona rural que sofreram a tragédia, o desastre-crime e até hoje, mais de 4 anos e 4 meses depois, vivem todos os dias vários problemas que acontecem em decorrência da mineração. E esse trabalho de assessoria técnica independente junto aos atingidos está registrado em muitos materiais que produzimos, como este programa AEDAS no Ar, que tem suas edições disponíveis no Spotify e no YouTube, nosso jornal Vozes do Paraupeba, matérias e documentos que estão disponíveis no site aedasmg.org. Vamos nessa, na edição de hoje, o assunto da nossa prosa segue sendo garantia e efetivação de direitos. Você está ouvindo AEDAS no ar. Olá, Lucas! Olá, pessoal! Eu sou o Valmir Macedo e no AEDAS do Ar de hoje vamos falar sobre saúde e meio ambiente e também sobre reparação socioambiental. Para isso, convidamos o Lineu Ribeiro, que é coordenador na AEDAS da equipe de socioambiental da região 2, do projeto Paraupeba. Lineu, a reparação integral em Brumadinho e em toda a bacia do rio Paraupeba passa por uma diversidade de temas, e 2 deles são a reparação socioambiental e a saúde e sua relação com o meio ambiente. Você pode explicar para a gente um pouco sobre a relação entre a saúde das pessoas com o meio ambiente e também sobre o que é que significa a palavra socioambiental? Bom dia, população atingida da Bacia do Paraupeba e todos os ouvintes. É isso mesmo, Valmir. A reparação integral, como as próprias palavras dizem, elas dizem respeito a um processo de reparação que tem várias questões envolvidas, né? E 2 questões super importantes e que os atingidos vêm discutindo, né, desde o rompimento da barragem, são essas, né, da reparação socioambiental, né, e da relação da saúde das pessoas com a saúde também do ambiente onde elas vivem, né? A saúde, ela é indissociável do seu ambiente, porque quando você ingere a água, ou quando você respira um ar com poeira, ou quando você come um alimento, seja ele um alimento de origem animal ou de origem vegetal, e você tem preocupações ou você não sabe qual é a qualidade daquele animal que você está ingerindo, a carne ou daquela água que você está bebendo, você pode gerar, né, tanto problemas de saúde física, se você ingere uma água com elementos tóxicos ou com bactérias, etc., coliformes fecais e tudo mais, você pode ter problemas de saúde física, mas também geram problemas de saúde mental, porque um ambiente desequilibrado com danos vai causar essa preocupação exatamente nas pessoas, né? Qual é a qualidade
dessa água? Qual é a qualidade do meu solo para eu plantar? Qual é a qualidade da carne ou do leite ou dos produtos derivados desses alimentos que eu estou produzindo? Linneu, e com relação à reparação socioambiental? Com relação às questões socioambientais, para a gente dar uma dividida aí na palavra, né? Socioambiental diz respeito às questões sociais, ou seja, de organização da vida, e ambientais, ou seja, é mais uma face da vida em sociedade. A gente falou sobre saúde, falou sobre o ambiente e a gente coloca o caráter social, ou seja, essas relações, por exemplo, do plantio ou de uma criação que é feita por uma família ou por uma comunidade e que é acessada por outras famílias, por outras comunidades, seja em trocas, na própria venda, comercialização mesmo desses produtos, e na qualidade deles, na qualidade do ambiente, na qualidade ambiental, isso tem reflexos nas questões sociais. São questões importantes e de interesse dos atingidos. Como é que a AEDAS, enquanto assessoria técnica, se organiza e se prepara para discutir esses temas com as comunidades? Bom, Valmir, na questão relativa à organização, vale lembrar, né, é importante lembrar que nós já temos, junto com os atingidos e atingidas organizados, né, espaços de diálogo com as comissões, por exemplo, na região 1 e na região 2, que são as regiões onde a AEDAS faz o assessoramento. Nós entendemos, junto com a população, né, atingida, que era mais do que necessário, né, era fundamental que nós conseguíssemos coletivamente ampliar o número de pessoas atingidos e atingidas discutindo essas questões. Então, para além das comissões que têm essa função de debater política e tecnicamente as discussões todas da reparação integral junto com a assessoria, existe um coletivo mais amplo que nós chamamos de agentes multiplicadores. Esses agentes multiplicadores têm a função de dialogar sobre todos os temas que são abrangidos aí, que estão dentro da discussão da reparação integral. E 2 desses temas que os AGMs, os agentes multiplicadores, discutem são exatamente a reparação socioambiental e as questões de saúde ligadas ao meio ambiente que nós estamos discutindo aqui hoje. E para efetivar essa discussão, hoje, especificamente nesses 2 temas que a gente está conversando, são organizadas reuniões e atividades com especificamente 2 coletivos que nós chamamos de coletivo de reparação socioambiental, que se organizam na R1 e na R2, região 1 e região 2, e o coletivo de saúde e meio ambiente, que é um coletivo, ou que são coletivos, né? Porque também se dividem na região 1 e na região 2, que tem essa função de ampliar o debate, trazer mais pessoas para além das comissões que já existem, né? Para discutir temas específicos, para que as comissões também tenham um fôlego maior e para que a gente consiga juntar mais pessoas em torno dessas temáticas tão importantes. São 2 temas realmente muito importantes. Vamos entender melhor cada um deles. Primeiro, no coletivo de saúde e meio ambiente, o que é discutido? Bom, como era de se esperar, né, questões relacionadas à saúde e meio ambiente trazem uma diversidade grande de temáticas, né? Então, eu acho que um tema importante, né, e que vem sendo discutido há muito tempo pelos atingidos e atingidas, não só das regiões 1 e 2, mas na bacia como um todo, são os estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico que estão sendo realizados pelo grupo EPA, né, que é uma empresa que é contratada com recurso da Vale por dentro do acordo firmado, né, pelos comprometentes, instituições de justiça, estados, né, com a empresa, com a Vale,
para elaborar, para realizar esses estudos de avaliação de risco. E em que fase está o estudo de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico? Atualmente, esses estudos estão na primeira fase ainda aqui nas regiões 1 e 2, e essa primeira fase diz respeito ao levantamento das preocupações das comunidades com a sua saúde. Para além desse estudo que é feito, né, no âmbito aí da reparação, os atingidos e atingidas também têm outras demandas específicas dos territórios. Dentro do coletivo de saúde e meio ambiente, nós também discutimos outras questões que vão para além especificamente dos estudos em si, que são discussões de interesse da população. E que outros estudos seriam esses, Linneu? Você pode dar alguns exemplos para a gente? Alguns exemplos são os diversos estudos que vêm sendo realizados também por outras instituições, e aí a gente pode citar o estudo realizado pela Fiocruz, tem um estudo que foi realizado também por uma mestranda da UFMG, os estudos das superbactérias que nós chamamos, né, que são as bactérias resistentes a alguns antibióticos, né? Então existem diversos estudos que estão aparecendo no território, que estão sendo discutidos pela população e que durante as reuniões desses coletivos a gente, além de fazer a discussão técnica, a gente também tira encaminhamentos para levar junto com os atingidos, para que os atingidos digam quais são as suas preocupações com relação aos resultados, mas também encaminhem solicitações de ações para que esses danos identificados sejam endereçados, né? Para que tenha algum tipo de ação aí pelas empresas e com auxílio das instituições de justiça e das assessorias, dos municípios e do Estado, para garantir que a população tem a sua qualidade aí no ambiente e na saúde minimamente garantidos, né? Giro de notícias. É hora do nosso Giro de Notícias. Programa de Transferência de Renda e Bolsa Família. Neste mês de junho foi sancionada a Lei 14.601, que dispõe sobre o programa Bolsa Família e que institui o programa em substituição ao Auxílio Brasil. A nova lei traz uma informação importante para todas as pessoas atingidas que se encontram inseridas no Programa de Transferência de Renda, o PTR. De acordo com a lei, o valor recebido do PTR por cada pessoa atingida não entrará no cálculo da renda familiar mensal para o Bolsa Família, uma vez que o benefício se configura como um recurso financeiro de natureza indenizatória recebido de um ente privado, como uma espécie de indenização moral coletiva. Dessa forma, o dinheiro recebido do PTR não será um impeditivo para que uma pessoa seja elegível a receber o benefício, desde que cumpra os critérios da nova lei do programa Bolsa Família, dentre eles que a renda familiar per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218. O Programa de Transferência de Renda, o PTR, que consta no acordo judicial, é uma ação mitigatória que faz parte da reparação coletiva pelos danos causados aos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem. Seus valores não devem ser considerados como renda familiar mensal para cadastro no CAD único. Giro de notícias. Audiência pública na Câmara de Brumadinho. A situação das comunidades de Brumadinho após 4 anos e 5 meses do rompimento foi tema de audiência na Câmara de Vereadores do município na noite do dia 26 de junho. A audiência foi presidida pelo deputado federal Pedro Ayrara, que faz parte da comissão externa da Câmara dos Deputados que fiscaliza rompimentos de barragens. A população lotou o plenário e participou com propostas e denúncias sobre a reparação no território. Pautas como o Programa de Transferência de Renda e o planejamento do município para a geração de emprego e renda foram apresentadas pelas pessoas atingidas. Outras demandas colocadas na tribuna livre foram sobre os acordos extrajudiciais negados pela Vale, reparação ambiental, segurança de barragens, homologação do anexo 1.1, problemas com tráfego intenso de caminhões e desconfiança da qualidade da água. Fica ligada
que daqui a pouco a gente volta com o Aedas no ar. Fica por aí, vou ali, já volto, um intervalo rápido e voltamos já. Você está ouvindo Aedas no ar. Já voltamos. Eu sou o Lucas Jerônimo e este é o Aedas no ar aqui na sua estação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a Aedas, que atua como assessoria técnica dos atingidos e das atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em 2019 em Brumadinho. Aedas Entrevista. Lineu, no primeiro bloco do programa você estava falando do coletivo de saúde e meio ambiente. E no coletivo socioambiental, quais são os principais temas levantados pelos atingidos e atingidas? Na discussão da reparação socioambiental, existe, por dentro do acordo, a elaboração do plano de reparação socioambiental da Bacia do Paraopeba, que é um plano de reparação também organizado através, do acordo e que é elaborado, todas as suas etapas são elaboradas por uma outra empresa, também contratada com dinheiro da Vale, que se chama Arcades. Então, recapitulando, a Arcades tem essa função de elaborar o plano de reparação socioambiental da Bacia do Paraopeba. Porém, a reparação socioambiental proposta pela empresa Arcades, ela não é e nem deve ser a única forma de discussão sobre a reparação socioambiental na Bacia do Paraopeba. E isso é discutido em todas as regiões, com toda certeza. E os atingidos e atingidas dentro do coletivo de reparação socioambiental trazem uma problematização sobre as propostas que a Arcades traz de reparação dos danos que elas identificam. Incluem vários outros danos que a própria Arcades não considera como dano efetivo do rompimento da barragem e tem esse interesse de continuar fazendo essa discussão, se formando inclusive sobre o que são as questões socioambientais, o que é um plano de reparação e como construir um plano de reparação para as pessoas atingidas, que contenha tanto os danos que a população atingida identifica e as formas de reparação necessárias. Lineu, a população atingida sempre cobra, a participação efetiva nas ações da reparação. No plano de reparação socioambiental e no estudo de avaliação de risco à saúde, como se dá o debate e a participação dos atingidos e atingidas? Bom, essa é uma ótima pergunta, Hoje, no processo de reparação integral, essas empresas, a Arcades e o Grupo EPA, que fazem respectivamente o plano de reparação socioambiental e os estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico dentro do processo, eles são auditados por uma empresa chamada AECOM. Essa auditoria se reúne mensalmente em um processo que nós, enquanto assessoria técnica, temos participação, assessorias técnicas no geral, não só a Aedas, mas a Guaicuí e a Anacabe nas outras regiões da bacia, nós temos cadeira, ou seja, nós participamos, acompanhamos a reunião, mas não temos poder de fala. Porém, os atingidos e atingidas da bacia não têm espaço de participação nessas reuniões. Importante frisar também que, para além dessas reuniões de atualização que acontecem mensalmente, existem reuniões técnicas, que a gente chama, das quais a gente, enquanto assessorias na bacia, também não temos acesso nem a participação. Então, efetivamente, as discussões técnicas com instituições de justiça, as próprias empresas terceirizadas e a Vale, órgãos ambientais e de saúde e órgãos do Estado, no geral, são realizadas,
várias entre uma reunião mensal da auditoria e outra, só que nós não temos acesso a essas reuniões técnicas, né, para levar as discussões que os atingidos têm feito e nem para trazer mais informações mais concretas e mais aprofundadas para além do que a gente tem nas reuniões da auditoria que acontecem mensalmente. Um ponto de debate esse, Lineu, porque os atingidos, né, eles sempre reivindicam a proposição, acompanhamento e a avaliação dessas medidas de reparação, voltadas aí para a saúde e para o meio ambiente. Então, qual a importância de garantir que a população participe, né, de fato, dessa tomada de decisão? A reparação integral, ela tem que garantir a centralidade da participação dos atingidos e atingidas no processo. Então, esse é um avanço muito importante no direito da população atingida, das pessoas atingidas na bacia. Se não tiver a participação da população em todos os processos de tomada de decisão, não existe reparação integral. Então, nós temos que discutir todas as etapas da reparação integral, desde do levantamento dos danos causados nos territórios e à população, ao acompanhamento dessa proposição e da efetivação das medidas de reparação e da análise, da avaliação de se essas medidas de reparação estão sendo efetivas ou não. E se não estiverem sendo efetivas, a população, como agente dentro desse processo, tem o direito de se colocar no sentido de exigir que essas ações de reparação sejam modificadas, sejam aperfeiçoadas. Lineu, então quais são os caminhos para melhorar esse fluxo de informações e também a participação da população? Nós precisamos ter fluxos mais claros e um processo de acompanhamento da efetivação das ações de reparação mais ampliado. E aí a gente está discutindo algumas das coisas aqui, né? Tanto o acesso à informação clara e de forma transparente, o acesso a espaços nos quais a proposta de ações de reparação, de diálogo sobre os danos que os atingidos estão observando nos seus territórios e que entendem que não estão sendo contemplados na reparação socioambiental, na avaliação dos riscos à saúde humana, por exemplo, tenham espaço para ser ouvidos, né? E não só a AEDAS ou as outras assessorias levarem essa informação aos comprometentes, instituições de justiça e outros órgãos, mas que os próprios atingidos tenham espaços consolidados para eles próprios levarem de forma técnica, de forma política, as suas reivindicações e consigam acompanhar esse processo. Essa discussão vem sendo feita nos coletivos de reparação socioambiental e no coletivo de saúde e meio ambiente. Como é que a AEDAS tem recebido o interesse dos atingidos em se organizar coletivamente para esses dois temas? Bom, Valmir, a gente tem recebido esse interesse das pessoas atingidas de uma forma muito positiva, né? No sentido em que a todo momento, seja nas reuniões que eu citei, né, de comissões, seja nos coletivos, seja nos grupos com a mobilização, né, que nós fazemos junto com a população atingida, o interesse do povo em discutir questões tanto da reparação socioambiental quanto de questões relacionadas à sua saúde e à qualidade ambiental dos seus territórios é bastante grande e permanente. A gente consegue observar isso não só nos momentos que nós temos enquanto assessoria junto com os atingidos, mas também no último semestre nós temos observado e acompanhado também um aumento considerável em outros processos e em outros espaços de controle social com participação efetiva de atingidos e atingidas, puxando inclusive esses espaços, como audiências públicas, tanto municipais, quanto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quanto em espaços
das conferências, né, de saúde que são realizadas nos territórios, né, e em nível estadual, né? Linneu, então a articulação da AEDAS com os coletivos de saúde, meio ambiente e de reparação socioambiental, ela continua nos próximos meses, certo? Exatamente. Como eu disse, a gente vem acompanhando os processos de audiências, né, nos territórios, acompanhando as comunidades, acompanhando a discussão desses temas, e a nossa intenção é continuar, assim como os atingidos e atingidas, né, já demonstraram, continuar com as reuniões dos coletivos. Temos continuado, né, com a organização e o debate de diversos temas, diversas pautas com as comissões organizadas, e o nosso trabalho é esse, levar a informação para os atingidos e atingidas com qualidade e acompanhar todos os debates que o povo tem a intenção de debater. Então, sim, as reuniões dos coletivos vão continuar, e assim como o nosso acompanhamento das comissões em todos os temas que forem de interesse deles. Linneu, a gente agradece a sua participação aqui no AEDAS no Ar, e sejam bem-vindos sempre, junto com o coletivo de atingidos e atingidas, para tratar dessas pautas tão importantes que são as da saúde e a reparação socioambiental. Então, muito obrigado, Valmir, muito obrigado a todo mundo, todos e todas que estão nos ouvindo, atingidos, atingidas, e população aí da Bacia do Paraopeba. Muito obrigado. Giro de notícias. Cursos técnicos gratuitos em Brumadinho. O Programa de Capacitação de Mão de Obra e Educação está com inscrições abertas para 4 cursos gratuitos ofertados a moradores de Brumadinho. A iniciativa é realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e pelo Instituto Elvado Lodge, o IEL, dentro do projeto Distrito Industrial de Brumadinho, previsto no anexo 1.4 do Acordo de Reparação do Rompimento da Vale. As inscrições para os cursos vão até 14 de julho. A seleção será feita por ordem de inscrição. As aulas começam entre julho e agosto. Para participar, o candidato precisa comprovar residência no município de Brumadinho e preencher os requisitos de cada curso. As inscrições estão abertas nas seguintes modalidades: condutor de veículos de transporte de produtos perigosos, MOP, aulas online e ao vivo; condutor de veículos de transporte de passageiros, aulas online e ao vivo; assistentes de controle de qualidade, aulas online e ao vivo; eletricista instalador predial de baixa tensão, aulas presenciais em Casa Branca. Para se inscrever e obter mais informações, acesse o site mg.gov.br/pro-brumadinho. Giro de notícias. Mineradora Vale é intimada para se manifestar sobre homologação da entidade que irá gerir recursos do anexo 1.1. No último dia 11 de junho, a juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, doutora Maria de Lourdes Tonucci, se manifestou sobre o anexo 1.1. O anexo 1.1 prevê a aplicação de 3 bilhões para projetos de demandas das comunidades atingidas, sendo 2 bilhões para projetos comunitários e 1 bilhão para linhas de crédito e microcrédito. Na decisão, a juíza deu prazo de 5 dias úteis para que a Vale se manifeste sobre o pedido de homologação da escolha da entidade que vai gerir parte dos recursos do anexo 1.1 no período de 2 anos. A principal novidade nesta decisão foi a compreensão da doutora Maria de Lourdes de que a Vale teria competência ou direito de se manifestar sobre a forma de gestão do anexo 1.1. O acordo judicial estabelece que o único papel que a Vale possui no anexo 1.1 é o pagamento. Giro de notícias. Festejos no mês de julho. O mês de julho está repleto de festejos e celebrações nas comunidades de Brumadinho. No dia 15, acontecerá uma festa junina e o aniversário do centenário da Tia Nega, no Quilombo Marinhos. Já no dia 17 será realizado o 2º encontro musical, que contará com a apresentação do grupo Pérola, no Quilombo Ribeirão.
No dia 22, na comunidade de Maricota, haverá a festa da Padroeira de Santana, padroeira da comunidade. Também no dia 22, no Quilombo Ribeirão, haverá a segunda mostra cultural Batucabrum. O evento começa a partir das 7 horas da noite e será no terreiro da Dona Dita, embaixo do pé de manga da Dona Creuza. E para fechar o mês, no dia 30, também no Quilombo Ribeirão, haverá o Encontro de Folias. Todos os eventos são gratuitos. Valeu demais, viu, por estar aqui sintonizada no nosso programa, aqui na nossa estação. Lembrando aqui que, assim como essa, temos várias outras edições que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Vale a pena conhecer essa trajetória de trabalho por reparação integral, pela garantia dos direitos dos atingidos. Tem aí alguma sugestão de temas sobre o rompimento, sobre a mineração? Envie pelas nossas redes sociais, fale com a gente pelo @AedasMG. Um grande abraço e até mais, gente!